Olá, lindezas, voltamos com mais uma aula, um recorte de aula síncrona que tivemos no curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional, um curso de extensão que oferecemos pelo SECA UniOeste. Nós vamos falar agora os casos em que nós falamos de predicadores nominais, em que quem abre argumento não é o próprio verbo, que é o verbo de ligação, mas é o próprio sintagma nominal, é o nome. Então, Wilson, professor. Nós temos um elemento que a gramática tradicional vai dizer que é um mero conectivo, né? Que relaciona, então, o Wilson com o sintagma professor. Como é que a gramática tradicional, a NGB, trata desses elementos? Ela vai dizer, então, que aqui é um verbo que indica estado. Então, se é um verbo que indica estado, não é um verbo significativo, é um verbo de ligação, que só tem a função de fazer o elo entre dois sintagmas. Então, neste caso, nós temos a descrição de outro tipo de predicado, o predicado nominal, certo? Vamos ver outro exemplo. Júlia é inteligente. Então, aqui nós tínhamos um caso em que esse elemento é preenchido por um substantivo. No segundo exemplo, é preenchido por um adjetivo. Júlia é inteligente. Outro exemplo, o cigarro é prejudicial à saúde. Vejam que aqui prejudicial abre um argumento. Prejudicial a quê? À saúde, mas está tudo dentro aqui dessa posição que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Então, professor inteligente prejudicial à saúde são os predicativos do sujeito, o que eu falo sobre o sujeito, certo? Então, vejo que o núcleo desse tipo de predicado deixou de ser o verbo. Então, o núcleo desse tipo de predicado é esse elemento que vem depois do verbo de ligação. Então, esse verbo que não abre argumento é um verbo de ligação. E esse elemento que vem depois, a gente chama de predicativo do sujeito. Beleza, gente? Então, essa é uma outra estrutura. Até agora a gente viu verbos que compõem o predicado verbal, que indica uma ação, que são verbos que abrem argumentos. Agora a gente passa a ver os verbos de ligação. Então, ele não é responsável pela projeção da estrutura, mas dá o estatuto de oração. Sem esse elemento, a gente não tem como dizer que é uma oração, porque o verbo é elemento essencial para se ter a estrutura da oração. Geralmente, o verbo ser, ele é verbo de ligação, mas há casos que a gente usa que não é. A gente usa como verbo significativo. Então, ó, a entrega das doações será na UniOeste, no sentido de ocorrerá. Então, neste caso, claro que a gente usa mais numa linguagem informal, né? Não numa linguagem mais cuidada, mas a gente faz esse uso do verbo ser. Neste caso, segundo a NGB, seria um verbo intransitivo, que não pede objeto direto nem indireto. Se a gente analisar a partir da estrutura argumental, a gente vê que ele abre um argumento. Será ponto? Não dá. Será onde? Na UniOeste. É um elemento exigido por este verbo. E temos aí um predicado verbal. Então, os verbos de ligação, eles vão dar ideia de estado, de continuidade de estado, de mudança de estado. Aqui nós temos o continuar, por exemplo. Leonardo continua querido. Então, aqui ele é um verbo de ligação. Qual é o núcleo desse predicado, então? É querido, é o predicativo do sujeito, o núcleo do predicado. Vamos ver um outro exemplo. Nós continuamos estudando. Vejam que aqui, gente, ele já mudou o estatuto. Aqui, o continuar é usado como um verbo auxiliar nessa locução verbal. E ele dá ideia do quê? Dá ideia de processo. Então, ele é responsável pelo aspecto verbal e, claro, também pela questão de tempo, né? Da ideia de que é uma ação contínua no presente. Então, aqui, gente, nesse tipo de construção, continuamos estudando, ele não é o verbo de ligação. Ele é um verbo auxiliar, e aí a gente vai avaliar, quando tem essa questão da auxiliaridade na locução verbal, a gente avalia a questão do argumento em relação ao segundo verbo, aquele que estiver no particípio, no infinitivo ou no gerúndio. Estudar pede um argumento interno. Estuda o quê? Sintaxe. Então, essa sintaxe está complementando o estudar.
Então, neste caso, nós temos um predicado verbal e não nominal, certo? Vamos ver o virar, por exemplo. Edemir virou meu aluno. Edemir é meu colega, ele virou aqui neste curso meu aluno. Então, vejam, a situação do Edemir não era de ser meu aluno e ele passou a ser meu aluno. Então, teve uma mudança de estado. Por isso, este virar aqui é considerado verbo de ligação. Meu aluno é predicativo do sujeito. Então, neste caso, nós temos um predicado nominal. Vamos ver um exemplo de virar que não é nominal. Gabriel virou o copo de café no teclado, verdade, né, Gabriel? Então, olha só, gente, esse virar é no sentido de tomar, né? Então, aqui, virou o copo de café é o argumento. No teclado, já não é um argumento exigido pelo verbo, aqui já é uma adjunta adverbial mesmo. Então, neste caso, virou o quê? O copo de café, transitivo direto, portanto, temos um predicado verbal. Então, para avaliar se o predicado é nominal ou não, vocês têm que considerar o lugar em que esse verbo está colocado. Vamos ver um viver aqui, ó. Ela vive doente. Então, vocês percebam que a questão mais forte, que semanticamente mais forte, é ela doente. Esse vive dá a ideia de continuidade de estado. Portanto, neste caso, nós temos um predicativo do sujeito em doente e nós temos, então, um predicado nominal. O núcleo desse predicado não é o verbo viver, aqui neste caso, é doente. Mas o verbo viver, em geral, a gente usa como significativo. Por exemplo, Elis vive em Toledo. Como é que a gramática tradicional vai dizer que é? Esse verbo é intransitivo. Dizer que vive não pede complemento. Se a gente analisar pela perspectiva da estrutura argumental desse verbo, a gente vai ver que ele pede, sim, um complemento circunstancial de lugar. Vive onde. Mas pela NGB é intransitivo, certo? Então, neste segundo caso, o predicado é verbal. Vamos ver mais um exemplo. Andar. Ela anda doente. E aí, neste caso, nós temos o doente como predicativo do sujeito e andar um verbo de ligação e o predicado é nominal. Bruna anda rápido. Então, aqui neste caso, nós temos o andar no sentido de caminhar. Rápido é um adjetivo que está ocupando a função de um advérbio. Anda rapidamente. Modifica esse verbo. Mas o verbo não pede esse argumento. A gente coloca para a questão de informatividade, mas o verbo andar, ele não abre argumento interno. Ele é intransitivo, segundo a NGB também. Então, no segundo caso, temos um predicado verbal. Aí, eu tenho uma rixa com esse torna-se. Por quê? É aquela questão. Coloca-se tudo no mesmo saco, mas não se pensa nas estruturas específicas. Torna-se. Geralmente, os gramáticos colocam como um verbo de ligação. Então, nós temos aqui, Fernanda tornou-se professora. Bom, questão semântica, ela não era e ela tornou-se, ela passou a ser. Então, na questão semântica, ele cumpre aquela questão de mudança de estado, mudança de essência, aqui nesse caso até. Mas, se a gente pensar no verbo tornar-se, nós temos um exemplo aqui. A Unioeste tornou-me professora. Vocês vejam que esse ser ele pode ser entendido como um objeto. Tornou quem? A Fernanda tornou ela mesma professora. Aqui, a Unioeste tornou quem? Tornou a mim professora. Então, vocês veem, se tem objeto direto, não pode ser classificado como um verbo de ligação. O verbo de ligação não abre argumento. E esse tornar, eu entendo que abre, sim, argumento. Então, aqui, neste caso da Unioeste tornou-me professora, é um verbo transitivo direto. E segundo a gramática, tá? Segundo a estrutura argumental, nós temos que o verbo tornar abre dois argumentos. Torna alguém algo. Mas a gramática tradicional vai dizer que o objeto mesmo é só o me, e esse professor é predicativo do objeto. É um conteúdo que a gente vai ver ainda mais para frente. Então, neste caso, temos um predicado verbal. Agora, vamos ver como esse me, vamos provar que esse me aí é um objeto direto. A Unioeste tornou Fernanda professora. Vocês vejam que a Fernanda ocupa objeto direto. Então, o verbo tornar
Se a gente considerar o verbo a partir da sua estrutura argumental, a gente vai ver que ele não vai se encaixar no predicado nominal, apesar de ele sim conseguir fazer mudança de estado. Mas se a gente analisar por isso, a gente ia pensar em transformar, em outros tantos verbos que também dá essa noção de mudança, que são classificados pela NGB como verbos significativos, ou seja, que participam do predicado verbal. Então, esse é meu argumento, que esse tornar-se deveria ser visto de forma como um verbo que pede objeto direto.